Olá, aprendiz! Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do módulo de metodologias. Nessa aula você vai aprender o que a gente vai chamar de abordagem TP-ATP. Essa abordagem é uma espécie de equação de estudo que você vai usar para qualquer situação, certo? Seja para Enem, vestibular, ensino médio, ensino superior, concurso, não interessa. É uma abordagem bem geral, bem universal, que vai servir para você organizar os teus 3 momentos de estudo, ou seja, o momento da teoria, o momento da prática e o momento de ajuste, beleza? Então, nessa aula, eu te recomendo que você pegue um caderno, que você anote o passo a passo. Você vai perceber que, como abordagem, a gente vai falar de quê? De situações diversas que envolvem métodos, técnicas e estratégias. Então, a abordagem ela é uma coisa universal, uma coisa maior, que vai abordar bastante coisa. Então, deixa eu te mostrar o que significa falar do nosso estudo em 3 tempos usando o TP-ATP. Seguinte, T significa teoria, P significa prática, ATP significa ajuste teórico de prática. O que significa isso? Que você vai ter um momento de estudo, que pode ser de 1 hora, por exemplo, e nessa 1 hora você vai selecionar o tempo, você vai distribuir seu tempo nesses 3 momentos. Então, digamos que você estudou por 60 minutos, por 1 hora. Você vai, digamos, utilizar meia hora de teoria, 15 minutos de prática e 15 minutos de ATP, que é o ajuste teórico a partir da prática. O que significa fazer isso? Significa que você vai seguir um passo a passo, onde cada passo gera uma consequência. Então, qual é o significado geral de tudo? Teoria é aquele momento de quê? De teoria pré-prática, né? Ou seja, quando você constrói uma base teórica, uma bagagem, um repertório, onde você começa a ter contato com alguma coisa. Você sabe que a teoria por si só, ela não te ensina muita coisa, você não aprende muita coisa. A teoria, ela realmente ela é consolidada e fundamentada a partir do momento que você coloca ela em prática. Então, o que acontece? Depois que você monta essa sua base de teoria pré-prática, você vai para a segunda etapa, que é o P. Então, repara na seta. A segunda etapa é colocar a tua teoria em prática. Significa o que é isso? Que você vai trabalhar com exercícios ativos, com realmente pegar aquela sua teoria e testar ela, colocar ela em prática de alguma forma. Normalmente, né, dentro do contexto acadêmico, a prática de uma teoria é você resolver exercício, é você fazer questão, é você, de repente, utilizar aquilo de forma aplicada, certo? O que você vai fazer com isso? Você vai daí testar a sua base. Você vai realmente pegar essa teoria e ver como que ela funciona na prática. Feito isso, feito o exercício ativo, o que vai acontecer? Você vai ter dúvidas, você vai errar, você vai ter que quebrar a cabeça com alguma coisa e isso vai te obrigar a fazer o quê? Um ajuste teórico a partir dessa prática. Então, olha só a setinha indo e voltando. A partir do momento que você faz a sua prática, você percebe algumas coisas e se vê obrigado a fazer ajustes. É nesse momento que acontece a sua melhoria. É aqui que você sobe de nível, certo? Então, eu vou te mostrar aqui o passo a passo do que é TP-ATP, para daí você entender como isso se aplica, né, no momento de estudo. Então, vamos lá. Teoria, né? Quando a gente fala de teoria, essa teoria, ela abarca praticamente tudo que você faz num contexto de recepção de conteúdo, de instrução de conteúdo. Então, normalmente, o que entra aqui como teoria para você? Você tem aqui tua aula, ou uma videoaula, ou seja, qualquer momento de instrução, né? Normalmente, a gente começa a aprender alguma coisa a partir da instrução de alguém, certo? Então, quando você tem um primeiro contato com um conteúdo mais complexo, ou uma primeira vez que você ouve falar sobre alguma coisa, geralmente é por intermédio de um professor, de um instrutor, por alguma demonstração, por algum tipo de instrução geral, certo? E isso hoje pode ser a partir de uma aula ou videoaula, por exemplo. Isso já vai te dar uma bagagem teórica. Além disso, você vai ter o quê? Você vai ter o seu caderno. Seu caderno também, né? Escrever no seu caderno durante uma aula ou videoaula já envolve uma etapa da teoria. Você tem ainda livros e apostilas, ou seja, você pode usar aula, videoaula, você pode fazer leitura, você pode usar aulas e leituras, enfim, tudo isso vai colaborar também com teoria. Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu leio num livro e adquiro essa teoria. Você pode usar também o quê? O teu resumo, né? Aquele resumo que você montou depois de ter lido o livro, depois de ter visto a aula, também já é uma base teórica que você tem. Então,
Então lembra, você vai para a aula, aí você preenche seu caderno e daí você monta um resumo geral, né, dessa aula e da sua leitura daquele material de aula. Então imagina aquela sequência clássica. Você foi para a aula, levou seu caderno, primeira parte da teoria. Aí chega em casa, pega um livro mais robusto, mais completo, lê esse livro e monta um primeiro resumo. Você já tem agora um resumo primário, que ainda é teoria. E aí você pode usar também o resumo guiado. O que seria isso? O resumo guiado de um expert é aquele resumo que geralmente você vê nas redes sociais, que você procura na internet. Então, digamos que você está estudando um conteúdo novo de biologia sobre bioquímica e, de repente, você está navegando no Instagram e você encontra o resumo de um professor que dá videoaula sobre bioquímicas e ele deixou lá um quadro bem bonitinho, todo montado. Você pode usar esse recurso. Então, se você pega esse resumo guiado, feito por um expert, você já pode usar ele também como recurso e que também é um recurso de teoria, certo? Você pode também falar de antecipação. Quando você antecipa o conteúdo de uma aula que você ainda vai ter, você está trabalhando a sua teoria. Então, repara, todos esses passos você está se enchendo de teoria, de repertórios. Você tem ainda também a retomada. O que é a retomada? É quando você tem uma aula, por exemplo, quando você vai ler um conteúdo novo, mas antes disso você faz uma revisão do conteúdo anterior do que você viu. Continua sendo teoria. Você pode usar também Google, YouTube, qualquer recurso desse. Para quê? Para fazer uma pesquisa guiada, uma pesquisa orientada também sobre teoria. Então, digamos que você vai ter uma aula, ou digamos que você acabou de ter uma aula, ou acabou de ler alguma coisa, e você não entendeu lá um termo, um conceito. Você pode procurar no Google, você pode procurar no YouTube, você pode ver mais uma videoaula, ou um vídeo explicativo sobre algum assunto, e tudo isso ainda é teoria, certo? Então, o que você fez quando você realizou qualquer um desses passos ou todos esses passos? Lembrando que você não precisa seguir tudo isso aqui, lembrando que a parte de teoria você não é obrigado a seguir essa sequência nem nada, tá? Eu só estou te dizendo que isso aqui são o quê? São fontes de teoria que normalmente um estudante tem acesso. Agora vamos lá. Você viu toda essa teoria, certo? Você agora construiu uma base. Provavelmente, o que você tem aqui como produto final dessa teoria? Provavelmente você tem uma versão primária de um primeiro resumo, certo? Agora, o que acontece? Com toda essa teoria, você precisa ver agora se realmente você aprendeu ou se você acha que aprendeu. Você precisa ver agora se toda essa teoria vai fazer sentido. E agora, você vai fazer o quê? Você vai colocar essa teoria em prática. Você vai testar o que você aprendeu. Você vai resolver exercícios, você vai ver um estudo de caso, você vai ver um PBL, um TBL, você vai ver alguma situação. Normalmente, você vai resolver exercícios, fazer questões, algo do tipo, certo? E o que vai acontecer nessa etapa? Quando você coloca em prática aquilo que você viu na teoria, você começa a ter novas percepções da própria teoria, porque agora, tentando colocar ela em prática, você vai se obrigar a pensar nela de uma forma diferente, a fazer uma análise diferente da teoria, você vai ter que fazer uma avaliação diferente dessa teoria. Então, o que vai acontecer? Ao colocar isso em prática, vão acontecer inevitavelmente erros e dúvidas, né? Você vai errar uma questão, você vai ficar em dúvida no exercício, você vai sentir alguma insegurança. É normal, certo? O que você vai fazer com esse erro, com essa dúvida? Você vai jogar isso para o ATP, você vai ajustar. Então, digamos que você acabou de estudar bioquímica. Você vai lá e faz uns 10 exercícios de bioquímica. E por conta dos 10 exercícios, você fica com um monte de dúvida. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que voltar lá para a tua teoria, lá para o seu resumo e fazer ajustes, melhorar, reescrever, pesquisar. Ou seja, você vai ter que fazer ATP, ajuste teórico, a partir dessa prática, certo? Então, fazendo exercícios, você vai cometer erros e vai ter dúvidas. Isso te obriga a ajustar a sua teoria a partir do seu material, da sua leitura. Você também vai ganhar vocabulário e repertório novo, porque de repente na aula o professor usou um termo, de repente no livro você encontrou um termo, só que lá no exercício apareceu outro, um sinônimo ou um termo diferente. Isso vai aumentar o seu repertório, o seu vocabulário, e isso você vai anotar, e isso também você vai ajustar lá no seu ATP, certo? Então repara, para cada exercício que eu faço e para quanto mais exercícios que eu faço, mais ajustes vão acontecer. Você também vai ter o quê? Pesquisa direcionada. O que é isso? De repente, lá numa questão, numa alternativa ou no enunciado,
você vai se deparar com algum conteúdo, algum conceito, alguma ideia que vai muito além, vai muito longe do que você estava estudando. Isso vai te obrigar, de repente, a fazer uma pesquisa em outro momento, certo? Digamos que você estudou um assunto durante a semana ali pela quarta-feira e você fazendo um exercício, você percebeu lá algum assunto muito distante, muito profundo, que você não vai conseguir resolver agora no seu estudo de quarta-feira. O que você vai fazer com isso? Você vai jogar isso lá para o sábado, lá para o domingo, lá para algum momento em que você faça ajustes. Então, o que vai acontecer? Isso vai te obrigar, lá na frente, a continuar estudando aquele assunto, só que agora para se aprofundar em algum ponto, certo? Isso vai te levar para fazer uma pesquisa direcionada. Isso também vai te levar para um ATP, tá bom? O que mais? Conceitos simples. Você vai ganhar na prática uma habilidade muito legal que é o seguinte. Quem geralmente faz um exercício, né, quem escreve uma questão de vestibular, uma questão de prova, uma questão de concurso, geralmente são pessoas muito especializadas naquilo. E elas têm uma capacidade crítica e uma capacidade de simplificar também as coisas de uma forma que muitas vezes o teu professor não falou e de uma forma que às vezes nem estava no seu livro. Então, fazendo exercícios, você vai se deparar de vez em quando com um conceito muito complexo, descrito e revelado para você de forma muito simples. E é muito importante quando você se deparar com esses conceitos simplificados que vão fazer muito mais sentido para você, é muito importante você aproveitar esses conceitos e ajustar no seu material, copiar no seu caderno, colocar no seu resumo ou marcar isso de alguma forma, tá bom? Então você vai perceber isso muito no Enem, por exemplo. O Enem é muito legal nesse ponto, né? Quando você pega lá uma prova de natureza, às vezes no enunciado de 3 linhas você consegue pegar a ideia do que é um conceito muito complexo que às vezes numa aula ou numa leitura você levou muito tempo para assimilar, tá bom? Então quando você se deparar com algo desse jeito, né, guarde para você, faça um ATP. O que mais? Links e paralelos. Fazendo exercícios, você vai perceber que existem relações, ou seja, links, né, ligações entre assuntos distintos que talvez você não tinha percebido. Você vai perceber, por exemplo, que naquela aula de bioquímica, naquele conteúdo de bioquímica, existe um paralelo com genética, existe alguma coisa a ver com geografia, existe algo dali que você já viu talvez em outras matérias, você pode relacionar algo com ecologia, enfim, você vai perceber às vezes que um conceito vai fazer parte de outras disciplinas ou vai se relacionar paralelamente com outras ideias que você nem tinha percebido. Se você perceber relações assim, por conta de uma questão que fez, né, que forçou um pouco isso, você também vai conseguir evoluir bastante e isso também vale colocar no seu material teórico. Ou seja, se você perceber uma relação de um assunto com outra coisa que você não tinha percebido, não tinha pensado, faz disso um ATP, certo? No Enem, é muito frequente você ver esse tipo de relação em paralelo entre as questões de humanas, né? Lá em humanas você não sabe necessariamente às vezes o que é história, o que é geografia, o que é sociologia, o que é filosofia. Por quê? Porque nesse modelo de prova você tem paralelos o tempo todo acontecendo e os conteúdos se misturam bastante. Então é importante, numa leitura dessa prova, você ter esses paralelos evidenciados para você. Por isso que é muito importante também você fazer um ATP de tudo isso, tá bom? O que mais? Existe também aqui os esquemas prontos. Nós, professores, adoramos usar isso aqui. Quando você faz ali uma questão, vez ou outra, você vai encontrar nessas questões algum esqueminha, algum gráfico, alguma tabela, algum desenho que simplifica uma ideia, que estrutura alguma coisa e que foi feita por um profissional, por um especialista naquele assunto. E muitas vezes esse esquema o professor não mostrou, você não viu no seu livro, e às vezes esse esquema ele é tão rico, tão importante, tão útil, que vale muito a pena você guardar no seu material. Ou seja, você fez ali toda uma teoria, montou de repente um mapa mental todo organizado, bem bonitinho. E aí lá numa questão você se deparou com um esquema, né? Uma espécie de mini-mapa, um resuminho qualquer estruturado. Coloca isso no seu material também. Por mais que o seu resumo esteja completo, às vezes um esquema feito por um profissional, por um especialista naquela área, te diz muita coisa, tá bom? Então aproveita também esse material. Que mais? Você tem ainda aplicação teórica, ou seja, muitas vezes aquele conceito, aquela teoria, aquela ideia que para você só existe lá no mundo das ideias, numa questão pode aparecer de forma aplicada. Ou seja, você vai ter um contexto teórico contextualizado para a prática. E para a gente é muito importante, né, principalmente para aquelas pessoas que precisam de exemplos na prática, é muito importante você entender que naquela prática existe teoria. Então, se de repente você se depara com uma questão
que pega a sua teoria e coloca ela aplicada ao mundo real, na prática, numa coisa que para você é real e faz sentido, vale muito a pena você pegar esse exemplo e anotar no seu material e fazer disso um ATP. Por quê? Porque o ser humano, ele aprende muito mais com um exemplo prático e aplicado, certo? Isso aqui vai ser especialmente útil ali na área de matemática, física e química, mas também em biologia e qualquer outra coisa, tá bom? Então, sempre que você tiver uma aplicação prática de um conceito teórico, anote isso também. Para o pessoal que estuda direito, que se prepara para a OAB, isso aqui é muito importante. Para a medicina, então, nem se fala. Então, não interessa a área, não interessa o segmento, vez por outra você vai encontrar nos seus exercícios a aplicação prática daquela teoria. Anote isso, que isso é extremamente rico para a sua aprendizagem. Que mais? Tu tem ainda o aprofundamento. Dependendo da questão que você fizer, você vai se deparar também com ideias e conceitos que você não viu, certo? Você vai fazer, inclusive, a gente já falou de pesquisas direcionadas. E, de repente, numa questão, você vai perceber também que existem temas, existem tópicos, existem assuntos que vão muito além do que você sabia e que, vez por outra, vão merecer um aprofundamento, certo? Então, você vai perceber que, sei lá, numa aula de seleção natural, você vai aprender alguma coisa lá sobre especiação e ficou por isso. E aí, de repente, numa questão, você descobre que tem um negócio chamado de especiação alopátrica. Você não ouviu falar disso na aula, nem viu no livro. Você vai ser obrigado a pesquisar isso depois e quando você chegar nesse tema, você vai ver que existem outros tipos de especiação que você ainda vai ter que estudar também. Então, você vai acabar aprofundando numa área, num tema, por conta de uma questão que te deu um toque, tá bom? Então, repara, tudo isso aqui acontece, tudo isso aconteceu porque você fez exercícios. E tudo isso aqui fez o teu cérebro trabalhar melhor, consolidar e aprofundar aquela teoria que você tinha até então. O que vai acontecer agora? Agora que você fez essa prática e agora que tudo isso aqui aconteceu, você vai fazer o quê? Você vai fazer a consequência disso, que é o ajuste teórico dessa prática. Ou seja, você vai voltar para o seu livro, para o seu caderno, para o seu resumo. Você tem que voltar para a sua base e agora você vai fazer o quê? Um ajuste dessa base. Você vai melhorar o seu nível, você vai melhorar o seu material, certo? O que significa fazer o ATP, então? Significa que agora você vai fazer o teu resumo expandido, que agora é uma versão secundária desse primeiro resumo. Repara, esse primeiro resumo, ele ainda era um resumo que não foi testado. Ele era um resumo assim, basicão, certo? A partir de agora, você vai fazer o quê? O teu resumo expandido, que é um resumo agora mais maduro, mais completo, que passou por um teste. Então, essa é a diferença. O teu resumo, antes de fazer o exercício, ele era um resumo geralzão, né? Que não tinha ali muita coisa, talvez, diferenciada. Agora que você fez alguns exercícios, o seu resumo pós-prática, ele vai ser muito melhor, muito mais rico e muito mais completo, certo? Então, fazer o ATP significa o quê? Fazer, produzir e melhorar esse resumo, que agora é um resumo expandido. Que mais? Você vai fazer o ajuste conceitual se precisar. De repente, lá quando você estudou teoria, você entendeu aquela teoria de um jeito. Agora, fazendo exercício, você entendeu de outro. Vale muito a pena você fazer esse ajuste conceitual, melhorar o que você tinha entendido, porque às vezes aqui, ó, você pode aprender a teoria de um jeito meio errado, né? Ou seja, numa leitura você interpreta uma coisa de uma forma e na prática você percebe que é de outra forma. E aí o que você vai fazer então? Você vai fazer um ajuste conceitual disso. Além disso, de vez por outra você vai cometer algum erro ou outro, né, no seu material. Você pode entender algo errado, você pode anotar algo errado, você pode esquematizar algo errado. Então aqui está na hora também de corrigir seus erros, melhorar seu material e deixar ele o mais, né, certinho possível, né? Porque o que acontece também, tem gente que estuda de uma forma assim muito superficial e às vezes deixa erro passar, comete erro, anota o erro, registra o erro, estuda e revisa com erro e quando vai aplicar isso numa prova de verdade, num concurso, no vestibular, no Enem, acaba não percebendo que cometeu um erro e lá na prova de verdade isso vai aparecer, tá bom? Então, o ATP é o momento também de corrigir erros e fazer acréscimo de conteúdos. Por que acréscimos? Porque lá na prática você fez o quê? Pesquisa direcionada, você melhorou seu repertório, você melhorou seus conceitos. Então você vai pegar tudo isso e vai acrescentar esses conteúdos novos lá no seu material, certo? O que mais? Você também vai fazer a sua diferenciação de material, que é basicamente fazer o quê? O resumo expandido. Então você vai perceber
que fazendo prática e depois indo para o ATP, o seu material vai ficar diferente. E qual que é o sentido disso? Que quanto mais exercícios, quanto mais prática você tiver, melhor vai ficar o seu material. Se você pensa em processo seletivo, como concurso, vestibular, Enem, né, quanto mais exercício você faz, mais diferenciado e mais maduro enquanto concorrente você se torna. Por quê? Porque agora o seu material está mais maduro, cada vez mais de alto nível, cada vez melhor, porque quanto mais você testa, melhor ele fica, certo? Você tem ainda o quê? Uma evidência ou uma intensificação daquilo que vale a pena você esforçar ou reforçar mais. O que significa isso? Quando você faz, né, o estudo de teoria de um conteúdo qualquer e você faz uma prática, né, uma prática bem robusta disso, onde você resolve 5, 10, 15, 20, 50 exercícios, o que vai acontecer com o tempo? Você vai perceber que os exercícios eles vão te mostrar qual parte dessa base, dessa teoria é realmente mais importante. Ou seja, eles vão reforçar, eles vão identificar aquilo que realmente pesa naquele conteúdo. Então, se você estuda, por exemplo, ciclos biogeoquímicos, né, lá em biologia, e você aprende alguma coisa sobre o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, do fósforo, do enxofre, etc., e aí, de repente, você vai lá e faz um monte de exercício, você vai perceber que de toda aquela teoria, tem um pedacinho dela que é mais recorrente na prova, tem um pedacinho dela que é mais cobrado, que é mais importante, que é mais interessante que você guarde, certo? E isso é o quê? É um reforço, é uma evidência daquilo que mais interessa, daquele conteúdo, certo? Então, quando você se pergunta assim, nossa, mas que parte desse conteúdo é mais importante? Que parte desse conteúdo vai cair na minha prova? Que parte desse conteúdo eu tenho que realmente saber e fazer um estudo melhor? Quem vai te dizer isso são as questões. E aí, quando você fizer muitas questões, você também vai construir o quê? Você vai construir resumos e materiais que são mais direcionados e mais reforçados de acordo com aquelas questões que você desenrolou, que você fez, tá bom? Então, repara que quando você faz o TP-ATP, você vai passar por uma abordagem onde você faz toda uma teoria, coloca ela em prática e depois melhora tudo isso, certo? Você já ouviu falar de alguma coisa parecida com isso que eu estou falando agora, lá no Método Bem, né? O que é, então, a abordagem TP-ATP? É uma outra forma de ver o Método Bem, só que aplicada a qualquer tipo de contexto, certo? Isso aqui, né, como referência, você pode botar em qualquer aspecto da sua vida. Digamos que você quer aprender a cozinhar, certo? Digamos que você quer aprender a fazer uma receita de feijão, né? Digamos que você não sabe cozinhar, você está aprendendo a fazer feijão. Então, o que você vai ter aqui primeiro? Uma teoria, certo? Essa teoria vai falar o quê? Você vai ver a tua mãe falando, tua avó, você vai ver uma videoaula no YouTube, você vai procurar uma receita escrita, você vai ver toda uma base teórica sobre o que é fazer feijão. Isso não quer dizer que você sabe. Você vai fazer o que agora? Você vai pegar toda essa teoria e vai colocar em prática, certo? Então, você vai pegar a tua receita e vai colocar ela em prática. Você vai errar alguma coisa, vai ter dúvidas, não vai entender alguma coisa, vai ficar meio inseguro aqui e acolá. Baseado na sua prática, você vai fazer ajustes. E da próxima vez que você fizer aquela receita, você vai fazer ela melhor, talvez mais rápido, talvez mais saborosa, enfim, né? A prática vai te levar a um momento melhor. E essa prática vai te obrigar a fazer o quê? Ajustes, tá bom? Então não esqueça dessa abordagem toda vez que você for estudar. Numa próxima aula, eu vou te mostrar agora como fazer a equação do método, né, da abordagem TP-ATP. Porque repara só, tudo isso aqui leva a gente a pensar no quê? No tanto de tempo que eu vou gastar, no tanto de tempo que eu vou investir para cada momento desse, certo? E aí você vai perceber a partir da próxima aula que existe uma condição de teoria, de prática e de ajuste que é diferente para cada nível e cada cenário de estudo, tá bom? Então, te vejo na próxima aula.